Olá pessoal, sou Júnior Penaforte do canal Júnior Penaforte. Hoje eu trago uma matéria que eu fiz há poucos dias com o pastor Jairo Ayrton Teixeira sobre ameaças no relacionamento, ou ameaças nos relacionamentos. Nós temos vários relacionamentos nas nossas vidas. Portanto, ele usou uma estratégia bem interessante. Ele passou uma mensagem de WhatsApp para vários colegas, pedindo uma palavra que representasse a ameaça nos relacionamentos. Dessas palavras que ele recolheu, ele tirou 3 e acrescentou mais uma. As 3 que ele recolheu: quebra de confiança, expectativas, competição, e acrescentou fofoca, o disse-me-disse. Eu peguei a palavra dele, dividi em 4, fiz 4 vídeos que vou colocá-los agora no ar para que vocês possam assistir. A ordem dos fatores não altera, vocês podem assistir na medida que vocês quiserem. Depois colocarei a palavra dele toda na íntegra. Espero que vocês curtam, que vocês se identifiquem. Grande abraço. A mentira, o ciúme, desconfiança. Esse grupo daqui está caladinho. Hein? Vocês disseram, algumas delas nós vamos trabalhar hoje. Quando as pessoas me responderam, evidentemente elas me deram apenas a ideia. Por exemplo, uma das ideias que eu vou trabalhar é quebra de confiança. Daí eu fiquei pensando, como é que eu poderia, utilizando a Bíblia, descrever isso comigo? Que ocasião na Bíblia eu tenho uma situação que é facilmente perceptível essa quebra de confiança. Então eu convido você para 1 Reis, capítulo 2, dos versos 13 ao 25. Nesse texto, nós vemos uma situação em que, em razão da quebra de confiança, aconteceu o que o texto vai descrever. Nós temos que lembrar que a família do rei Davi era formada por diversas esposas e diversos filhos. E Davi teve uma insurreição promovida por um dos seus filhos, chamado Absalão, que foi morto em guerra contra o exército de Davi. Quando Davi já estava próximo da sua morte, ele havia prometido a Batseba e ao próprio Salomão que antes da sua morte o proclamaria rei de Israel. Mas acontece que um dos irmãos mais velhos de Davi, ele se autoproclamou rei. Esse irmão chamava-se Adonias. O texto que agora vamos ver é o que aconteceu depois disso. Então, Davi, antes da sua morte, proclama como rei Salomão, cumprindo assim a sua palavra, e Adonias, então, não permaneceu como rei de Israel. Muito bem. Uma outra coisa importante para falar antes da leitura do texto é que Davi, sendo já velho, Davi ele não tinha mais condições como homem de ter relações sexuais com as mulheres. Já era um homem bastante idoso. Mas ele sentia muito frio à noite. Então, foi trazido para Davi uma virgem para deitar-se com ele. Na verdade, ele não tinha intimidade com ela, era apenas para esquentar o corpo dele. Tá? Depois da morte de Davi, essa moça permaneceu no palácio. Então, agora nós vamos ver o que o texto descreve sobre quebra de confiança. 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 13. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: tu vens em paz? A pergunta tem sentido, porque ele havia se autoproclamado rei. Sim, venho em paz, respondeu. E acrescentou: preciso dizer-te uma palavra. Ela respondeu: fala. Então ele disse: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Por quê? Porque ele era o filho mais velho.
Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim fez. Agora peço-te apenas uma coisa, não há recurso. Ela lhe disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Quem é Abisag? Aquela moça que deitava-se com o rei para crescer o corpo do rei, já envelhecido. Batseba respondeu, pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse, só te peço uma coisa, pequena, não há recursos. O rei lhe respondeu, pede minha mãe, porque não a recusarei. Ela disse, dá Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. A quebra de confiança entre esses dois irmãos havia sido quebrada. Qual foi a reação do rei Salomão? Então o rei Salomão respondeu à sua mãe, por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Esses dois homens eram muito importantes no reino de Davi, era o comandante do exército de Israel e um dos sacerdotes. Esses homens apoiaram Adonias na sua autoproclamação como rei. Por isso, Salomão cita os dois. E o rei Salomão jurou pelo Senhor. O rei Salomão jurou pelo Senhor, Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim como vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, que era o novo comandante do rei, o comandante do exército real, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. O que havia nessa família? Quebra de confiança. Gente, nenhum relacionamento em qualquer esfera humana subsiste sem confiança. Eu quero dizer para vocês que ainda namoram e pensam em casar, se você se relaciona com alguém que fica vigiando o teu celular, com quem você estava, com quem você falou, qual a mensagem que você tem, se há esse comportamento, eu quero dizer para você, termine esse relacionamento imediatamente. Não queira saber o quanto isso vai custar. Termine esse relacionamento. Por quê? Porque falta a ele um recurso indispensável para um relacionamento duradouro e saudável. Qual é? Confiança. Se vocês não confiam um no outro, o relacionamento de vocês não vai prosperar. Então, quem namora com pessoa possessiva, ciumenta e que não confia em ninguém, essa pessoa vai destruir o relacionamento de vocês. Se você se relaciona com alguém assim, ouve minha voz, termine esse relacionamento. Ele não vai subsistir, ele não tem condição de trazer um bom resultado para a sua vida, uma boa satisfação para a vida de vocês. O resultado de relacionamentos quebrados e relacionamentos onde a confiança é quebrada é imprevisível. Sabe por quê? Muitos relacionamentos terminam de maneira trágica. O pastor Valsemir Pereira de Brito escreveu um livro sobre ciúmes. E existe um chamado ciúme patológico. O ciúme patológico é responsável por muitos homicídios. Aqueles casos que a gente vê na televisão em que normalmente acontece assim, às vezes acontece o fator da mulher fazer, mas normalmente do homem assassinar a própria esposa, o que é isso? O ciúme patológico. Às vezes é uma criação, porque é patológico, é doentia, não há motivo. Outras vezes é real. Então,
seja como for, a quebra da confiança, ela pode trazer, olha, uma repercussão inimaginável na vida das pessoas. Então, relacionamento sem confiança não vale a pena cultivar, não vale a pena ser mantido. Ele vai acabar, ele pode acabar de maneira trágica. Portanto, cuide disso, tome logo a solução. Quebra de confiança pode minar qualquer relacionamento em qualquer esfera da vida, seja entre pais e filhos, seja entre os cônjuges, seja entre os irmãos, como esse descrito na Bíblia, seja no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente, seja na vida comum da igreja. Quando há quebra de confiança, os relacionamentos são minados e se destroem. O que ameaça um bom relacionamento? A quebra de confiança. Tem cura para a quebra de confiança? Vamos imaginar assim: pastor, eu estou desesperado, porque o meu marido já traiu e eu permaneço com ele. Só existe um remédio, uma solução para a quebra de confiança. Uma coisa chamada perdão. Só existe essa. Não se consegue construir um relacionamento após a perda da confiança se não houver o perdão. É a única cura. Se você não consegue liberar perdão, acabou seu relacionamento. Literalmente acabou. Ele pode até permanecer por algum tempo, mas ele não vai adiante. Porque quando a confiança é quebrada, o relacionamento se desfaz. Qual é o remédio para a quebra da confiança? Qual é? Perdão. Perdão. Sem perdão, o relacionamento não permanece. A outra ameaça que um dos meus colegas me enviou foi expectativas. Quando nós nos relacionamos em qualquer esfera da nossa relação humana, criando expectativas que não são preenchidas, essas expectativas frustradas, elas terminam por minar o bom relacionamento. Portanto, é uma grande ameaça criar expectativas que certamente não serão satisfeitas, atendidas. Por gentileza, me desliga o número 1, porque ele está me atrapalhando aqui, por favor. Obrigado. Eu fiquei então com o desafio de encontrar na Bíblia um texto que refletisse isso. Então vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 16 e dos versos 20 até o 22. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Então Davi, verso 20, voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos, na frente das servas de seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical era filha do rei anterior. Lembram daquele episódio quando quem vencesse Golias receberia a filha do rei como esposa? Era essa mulher. Davi então venceu a batalha e ganhou essa mulher por esposa do rei Saul. Ela, por ser da elite de Israel, não compreendia, não aceitava que o rei de Israel se comportasse como Davi.
não se misture com essa gentalha, pensava ela. Ela tinha expectativas irreais. E ela frustrou-se, porque as suas expectativas não eram atendidas. Qualquer relacionamento que nós tenhamos em qualquer área da nossa vida, se nós criamos expectativas que não são atendidas, isso ameaça o nosso relacionamento. Então, se você namora com alguém, se você se relaciona com alguém e cria uma expectativa irreal a respeito dessa pessoa, você vai se frustrar, você vai se angustiar, você vai se decepcionar e provavelmente vai destruir seu relacionamento. Olha, eu quero te dizer o seguinte: a outra pessoa, ela é igual a você, igualzinho a você. Então, como você é cheio de limitações e fraquezas, a outra pessoa também. Então não crie no coração um desejo de que aquela pessoa seja perfeita, que ela nunca cometa um erro, que ela nunca demonstre uma fraqueza, porque isso simplesmente não vai existir, nunca isso vai existir. Nós estaremos sempre decepcionando as outras pessoas. Por quê? Porque nós somos gente reais, nós somos pessoas reais, fracos e limitados. Então, nunca se relacione com quem quer que seja, criando expectativas, porque aquela pessoa certamente, com certeza, vai lhe frustrar. E aí aquela dica, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você que está namorando alguém e pretende casar-se com essa pessoa, eu quero te dizer uma coisa: se seus pais, se pessoas muito próximas a você ficam dando dicas para você, dizendo, olha para isso, presta atenção que é essa pessoa, e você fica dizendo assim, não, mas ele ou ela vai mudar. Vai, eu sei, o amor muda todas as coisas. Eu quero te dizer que você vai se decepcionar, você vai se frustrar, as suas expectativas não serão preenchidas, porque a pessoa muda para pior. Agora, por que a pessoa muda para pior? É simples. Quando nós namoramos, nós usamos máscaras para nos proteger, para nos esconder. Quando nós casamos, nós tiramos as máscaras. E aí você vai viver com a pessoa real. A pessoa real é pior do que você imagina. O pastor Cláudio Duarte, ele, numa das pregações dele, ele disse o seguinte, que uma jovem chegou para ele e disse assim, pastor, eu estou com muita dúvida. Eu conheci um rapaz da igreja, que ele é maravilhoso, pastor. O homem maravilhoso, ele é maravilhoso. Pastor, ele é assim. Aí o pastor Cláudio disse assim, que ouvindo aquilo, deu vontade dele ficar com aquele homem. Tão maravilhoso ele é. Aí ele disse assim, eu só não entendo uma coisa, como é que uma pessoa tão maravilhosa como essa, você tem dúvida? Daí ela disse assim, ele tem um pequeno defeito. Ele é muito irritado, ele bate na mãe dele. Aí ele disse assim, ele bate na mãe dele? Minha filha, case logo com esse homem. Quer dizer que é do Senhor, pastor, esse casamento? Minha filha, se é do Senhor, eu não sei. Mas essa pobre mãe precisa de alguém para dividir essa terra. Disse o pastor, então, olha, por favor, olha, essa mulher já é velha, já é idosa, ela precisa de alguém para dividir. Pastor, o senhor está dizendo que ele vai bater em mim? Ele disse, minha filha, se esse homem bate na mão dele, tu imagina o que contigo? Ah, pastor, então não é do Senhor não, eu então não vou querer esse casamento mais não. Olha, quando alguém de perto fizer recomendações para você, dê atenção, escute. Às vezes a experiência que os pais e as pessoas que nos amam, e porque estão do lado de fora vendo melhor,
enxergando melhor, tendo uma percepção melhor, pode ser uma boa orientação para a gente. E quando você imagina, não, mas o amor muda tudo, olha, o nosso amor é tão puro, é tão perfeito, que ele vai mudar. Muda para pior. Ele vai piorar. E as suas expectativas serão frustradas. E a chance desse relacionamento dar certo é muito pequena. Extremamente pequena. Muito bem. Muito bem. A outra ameaça para o relacionamento é a competição. A competição. Diz que um reino dividido, ele não prospera. Que uma casa dividida, ela não prospera. Nenhum relacionamento saudável suporta a competição. Nós, especialmente os cônjuges, devemos construir uma entidade familiar onde os dois trabalham para o progresso. O casal não compete entre si. Ninguém deve pensar que eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, eu trabalho mais, eu ganho mais. Não. Os dois trabalham para que essa entidade familiar ela prospere, ela prossiga, ela tenha vitória. Quando há competição entre os cônjuges, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Quando há competição entre os filhos, entre os irmãos, essa entidade familiar pode sofrer perdas imensuráveis, incalculáveis. E isso também acontece no meio da igreja. Quando os relacionamentos entre nós são competitivos, nós queremos mostrar que somos melhores, somos mais capazes, somos mais inteligentes, somos melhores, o reino de Deus vai fraquejar, a igreja vai se comprometer e o resultado disso é horrível para o reino de Deus. Nenhum relacionamento subsiste quando existe a chamada competição. Vamos ver um exemplo da Bíblia sobre isso? Em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 17b, nós vamos encontrar do 17 ao 20 e do 26 ao 28 de Gênesis 7. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegassem onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. E Judá falou a seus irmãos, verso 26, de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A família de Jacó era constituída também de um pai com várias esposas. E José era o filho da preferência de Jacó. Jacó o distinguia dos demais filhos. Quando Jacó fez isso, ele criou uma disputa interna dentro da sua família. Por isso os irmãos agiram assim com José. Eles tinham ciúmes de José por causa da maneira como os pais distinguiam José, preferiam José aos demais. Quando nós fazemos isso, quando nós nutrimos entre os nossos filhos a competição, o que isso pode gerar dentro do coração dos demais filhos pode ser coisas horríveis. E aí a atitude deles também não será saudável. Nenhum relacionamento subsiste dentro da família, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja com competição.
Vejamos essa outra situação de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, 25 e os versos 28 a 29. Davi era o filho mais novo da casa. E Davi, quando chegou amando por seu pai, onde o exército de Israel estava para entrar em guerra contra o exército filisteu, lá Davi encontrou um gigante chamado Golias, desafiando o exército de Israel. E Davi se encantava com o fato de que o rei prometia dar uma gratificação muito elevada para o soldado que tivesse a coragem de enfrentar Golias e o vencesse. O rei prometeu a filha dele em casamento, o rei prometeu que a família daquele soldado jamais pagaria nenhum imposto em Israel. Então as vantagens, quando Davi ouvia isso, ele queria ouvir de novo, era como uma canção para os ouvidos dele. O texto diz: quando todos os soldados israelitas viram aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. Agora o detalhe é que Davi, embora muito jovem, ele era muito corajoso. Ele já tinha lá no campo enfrentado urso e leão. Então ele disse: olha, esse gigante aí é fichinha pequena, um leão é muito maior, um urso é muito maior, mais poderoso. Então não tenho medo de enfrentar esse camarada não. E ele ficava mudando de grupo e perguntando. E diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, então prometeu riquezas, e lhe dará a sua filha por mulher, fará ele membro da elite de Israel, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Olha que beleza. E Davi saía de um grupo para o outro querendo ouvir a mesma história. Bom, verso 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: o que é que eu fiz agora? Não posso nem conversar. Já viram esse negócio? Lá na casa da minha mãe, disseram as minhas irmãs mais velhas, que eles ficavam brigando pelo bico do pão, né? Pelo pedaço do frango. Isso é típico de família grande, né? Então, disputa. Gente, disputa. Quando há essa disputa, enfraquece a família. Enfraquece a família. Quando há disputa dentro da igreja, enfraquece a igreja. Uma casa dividida, ela não subsiste. Por último, esse é meu, né? Esse é meu. Essa razão ou essa ameaça é minha e não dos meus colegas. O disse-me disse, a fofoca. Essa é uma grande ameaça para relacionamento. Em Provérbios, capítulo 6, o verso 16 ao verso 19, diz o texto que tem coisas que Deus detesta e uma delas Deus abomina. Quando eu estiver lendo as coisas que Deus detesta, vocês vão dizer: essa coisa Ele detesta. Até que eu chegue à última coisa e vocês perceberão, essa Ele abomina, porque é mais grave. Então vamos lá. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 Ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Ele detesta. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal. Ele detesta. Testemunha falsa que profere mentiras. Ele detesta. Agora, o que semeia inimizade entre irmãos. Ele abomina. A fofoca é uma maneira de semear inimizade entre os irmãos. Essa coisa Deus abomina. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque dentro da nossa casa,
dentro do relacionamento conjugal, entre os irmãos da mesma família. Se isso ocorre, essa coisa pode minar, ela pode destruir, ela pode fazer com que irmãos passem anos e anos sem se comunicarem. Vocês já viram isso nesses programas aí da televisão? Irmãos que se magoaram, passaram anos e anos, depois a televisão vai lá e promove um encontro. Já viram isso? Então, quando existe essa fraqueza no relacionamento e nós contribuímos para a inimizade, disseminando discórdia, contenda, nós somos instrumento do diabo. Pode dizer isso. Se você está sendo usado para fazer isso, pode ter certeza, você está sendo um instrumento de Satanás para minar o relacionamento dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho ou na igreja. O texto de Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, diz assim: além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também o quê? Faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Então, a palavra de Deus, ela separa esse grupo de pessoas que vive assim como uma coisa detestável, uma coisa que Deus não suporta, como uma coisa que Deus não tolera, como uma coisa abominável aos olhos de Deus. Embora, quando nós vamos tratar, por exemplo, os pecados relacionados à sexualidade, nós somos muito severos com isso, mas quando nós percebemos a fofoca entre nós somos tolerantes, como se isso não tivesse a menor importância. Eu quero lhes dizer que não é assim que a Bíblia vê. Essa coisa da fofoca, Deus abomina. E se você está sendo usado entre nós, na sua família, no seu trabalho, para difamar as pessoas, para fazer discórdia entre as pessoas, pode ter certeza. Você pode até ser filho de Deus, mas você está sendo usado pelo diabo. Você quer ser usado pelo diabo? Eu acho que não. Então, ainda Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ouvimos falar dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e fazem o quê? Se intrometem na vida alheia. Isso é uma coisa abominável. Agora eu quero lhes ensinar uma estratégia. Em qualquer ambiente que você frequente, seja no seu ambiente familiar, de trabalho, da faculdade, da escola ou aqui da igreja, eu vou lhe ensinar a parar um fofoqueiro, uma fofoqueira. Vou lhe ensinar uma estratégia. Primeiro, quando alguém vier falar uma coisa de outra pessoa, você elogia a pessoa de quem aquela pessoa está denigrindo a imagem. Então, por exemplo, alguém vai falar mal do Josimar, aí a pessoa vem esperando que eu curta, né? Tem aquele negócio de curtir, né? Curta aquela informação, promova, me alegre com aquela informação. Ao invés disso, eu disse assim: mas aquela barriguinha do Josimar é tão linda. A pessoa de cara vai saber que eu não concordo com ela, que eu consigo ver beleza, virtudes naquela outra pessoa, de quem ela quer falar mal. Vocês já ouviram falar das 3 peneiras? Já? Vamos lembrar, porque eu sei que tem gente aqui que ainda não ouviu ou não lembra mais. Sócrates tinha um discípulo, e esse discípulo tinha esse comportamento aqui, né? Não quer trabalhar, desocupado, e vivia se intrometendo na vida alheia. E ele chegou para Sócrates e disse o seguinte: Sócrates, tu não sabes da última novidade. Novidade, sim. Olha, eu queria te dizer a respeito de... Como é? Você quer me falar a respeito de uma outra pessoa? Sim, Sócrates, você precisa saber. Bom, deixe-me ver
se essa pessoa ou essa informação passa pelo crivo das 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira do amor ou da bondade. Me diga uma coisa: você mostra bondade para com essa pessoa quando você faz esse comentário a respeito dela? Aí ele pensou e disse: não, só disse não. Certamente que não. Então, se você não vê um ato de bondade, de amor para com essa pessoa, ela não passou pelo primeiro crivo, pela primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da verdade. Qual foi a primeira? Da bondade ou do amor. Qual é a segunda? Da verdade. Me diga uma coisa, meu discípulo. Você tem certeza que é verdade isso que você vai me dizer? Aí ele disse assim: homem, sinceramente, eu acho que não. Quer dizer que não é um ato de bondade e não tem certeza que é verdade que ele vai me dizer. Então não passou pela segunda peneira. Vamos então submeter o que você quer me dizer à terceira peneira? É a peneira da utilidade. Me diga uma coisa: vai me fazer falta, vai influenciar na minha vida, é importante para mim, é útil para mim saber dessa novidade, saber dessa história? Ele disse: não, Sócrates, claro que não. Então, meu filho, se não mostra bondade, se não tem a certeza que é verdade e nem é útil, meu filho, eu não quero saber dessa conversa não. Eu não quero saber das últimas novidades. Eu não quero saber nada do que você quer me dizer a respeito de quem quer que seja. Você quer parar uma pessoa fofoqueira em qualquer ambiente? Submeta as 3 peneiras. E aí você vai dar uma lição maravilhosa. E essa pessoa, no mínimo, nunca mais procurará você para denegrir, para falar mal de quem quer que seja. Muito bem. Nós então queremos concluir a mensagem dizendo o seguinte: os relacionamentos podem ser ameaçados. E as ameaças que nós reunimos aqui são a quebra da confiança, expectativas falsas, sentimento de competição e fofoca. Essas coisas ameaçam e podem destruir um relacionamento, um casamento, a unidade familiar, o ambiente de trabalho e principalmente a convivência na igreja. Não se deixe usar por Satanás, se deixe usar por Deus. Então, queira sempre ser um instrumento de Deus, nunca um instrumento de Satanás. Vamos orar? Convido você a orar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam as matérias colocadas e que vocês nos ajudem a crescer. Um grande abraço, de coração.